Som. Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que esse dia seja um dia transformador. Que o Senhor opere na nossa vida de uma maneira diferente, promovendo cura, promovendo, não é restauração a palavra que eu queria, mas é promovendo uma construção de um caráter igual ao caráter de Jesus. Vamos abrir a Bíblia na página 1202, João capítulo 6, verso 58. João 6, 58. João 6, 58. João 6, 58, página 1202. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Na nossa Bíblia, isso está escrito em que cor? Vermelho. Significa que quem está dizendo isso? Jesus. Então, Jesus está dizendo dele mesmo: eu sou o pão que desceu do céu. E quando eu li essa expressão, o pão que desceu do céu, sabe a primeira coisa que me veio à mente? Nossa, mas no deserto eles comeram o pão do céu. Aí eu fui pesquisar pão do céu. E não caía nunca nos versículos do Antigo Testamento, pão do céu. Só estava assim, Jesus, Jesus, Novo Testamento. E eu pensando, não, mas tem um versículo que comeu o pão dos anjos. E aqui está escrito pão do céu, e a minha cabeça. Mas eu estou procurando o versículo do pão dos anjos. Aí eu escrevi, pão dos anjos. Aí vai lá para Salmo. Aí eu fui ler. E aí lá fala, e eles comeram o pão dos anjos, lá no Salmo 78, 25. Mas, mesmo comendo o alimento dos anjos, o que aconteceu com eles? Morreram. Aí eu fui navegar sobre o pão. E eu me lembrei de duas situações. Elias comeu um pão quando ele fugiu de Jezabel, e com o alimento, com a água e com aquele pão que o anjo preparou para ele, era um pão assado na brasa, em cima de uma pedra, ele andou 40 dias com aquela força. Ezequiel, até existe uma receita, né, o pão de Ezequiel, e o pão do Ezequiel, ele comeu, Deus disse para ele, você vai comer durante 390 dias deste pão. E ele se alimentou lá, tinha trigo, cevada, fava, lentilha, aveia, era uma composição forte. E ele se alimentou daquele pão por 390 dias. Isso está em 1 Reis 19, 6. Mas, o que acontece com todo esse tipo de alimento? Morre. E nós acabamos numa expectativa. E aí, o versículo está escrito assim, este é o pão que desceu do céu. Qual é a diferença de todos os alimentos, mesmo que vindos do céu, e a diferença do pão do céu? Nenhum desses alimentos vai nos fazer viver eternamente. Mesmo comendo o que os anjos comem, a gente morre. Mesmo comendo uma comida poderosa como a de Elias, ou mesmo comendo um pão que, igual a Ezequiel, comeu mais de um ano, e ele sobreviveu com isso, tudo isso vai gerar morte. O único pão, o único alimento que a gente não morre é Jesus. O próprio Jesus disse no versículo, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Ele estava dizendo, mesmo tendo comido o pão do céu, dos anjos. Pão do céu não, pão dos anjos. Mesmo eles tendo comido aquilo, uma comida que veio diretamente para eles, eles morreram. O que o pão simboliza?
O que eu entendo de uma maneira bem simples é assim: se você tiver pão para comer, aquilo é suficiente. E como a nossa vida espiritual funciona? Se nós não tivermos alimento espiritual, a gente não funciona. E qual é o alimento espiritual mais simples e mais poderoso que existe? Jesus. Porque ele veio de uma forma simples, numa manjedoura. Ele é trazido a todos nós, em todos os cultos, nos nossos devocionais, na nossa vida diária, com uma palavra mais simples, mas muitas vezes a gente despreza esse nome. Jesus estava falando isso aqui em que contexto? Lembra que ele fez multiplicação dos pães e as pessoas começaram a seguir porque você vai falar, agora nós vamos ter pão e vai estar tudo bem? Essa multiplicação, se vocês se apegarem ao milagre que eu fiz e ficarem olhando só para a multiplicação de pães, vocês vão morrer. No deserto eles morreram. E todos que comem morrem, que dá vida eterna sou eu. E nós nos apegamos aos pães da terra. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, olha para o pão do céu. E quem está dizendo não sou eu. Jesus começa o versículo dizendo, este é o pão que desceu do céu. E depois, a última parte diz, quem comer este pão, viverá para sempre. Deus colocou dentro da natureza humana, dentro de nós, um conceito de que nós precisamos de algo a mais. Sabe como que Satanás usa esse conceito? Eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um carro melhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, minha família precisa comer isso, eu preciso daquilo. Satanás, sabendo que Deus já colocou dentro do nosso DNA, na nossa Constituição, a necessidade de algo que nos satisfaça, ele ofereceu um mundo. Quem é pobre tem uma condição e Satanás oferece. Quem é classe média, ele oferece um monte de coisa. Quem é classe rica, tem coisas que só os ricos podem comprar. E quem é absurdamente milionário, Satanás também tem coisas para ele. Não importa o quanto de dinheiro você tem, Satanás sempre tem uma lista, porque dentro do coração do homem existe uma necessidade que Deus colocou. Mas toda vez que você alcança essa necessidade, o que acontece com a gente? Continua vazio. E quando nós estamos na presença, aos pés do Salvador, o que acontece? Tudo some, tudo desaparece. E a paz que excede o entendimento enche a nossa vida. E é isso que o Senhor espera que nós façamos. Paremos de olhar para toda forma de pão que nós achamos que vai nos alimentar. E foquemos, coloquemos o nosso foco no único pão que dá vida eterna, que é Jesus.